Fábio, super obrigada por topar esse papo. Estou muito animada porque a gente vai trocar por aqui hoje. Então, para quem ainda não te conhece e está vindo por essa conversa hoje, quero compartilhar, né, o quanto ter você para trocar com a nossa audiência aqui de Impulso Beta é muito rico, porque você é um jornalista, especialista em biologia cultural, consultor, né, de transformações organizacionais, empreendedor à frente da Coral também. E você recentemente tem direcionado sua curiosidade, seus estudos para o tema de potência das relações intergeracionais. A gente se conheceu há cerca de 2 anos, quando na época você estava criando o Age Free World, que é um projeto que você vai contar um pouquinho mais aqui, né? Que começa com a ideia de falar de etarismo, mas depois amplia isso para uma ideia de não pensar só nas pessoas mais velhas e tal. Recentemente você publicou o Toda a Idade Conta, em que você traz muito dos insights que você teve, né, no podcast do Age Free World e fazendo algumas hackatonas, né, para começar a explorar na prática, né, o que você está entendendo que tem valor para as pessoas de diferentes gerações produzirem melhor juntas. E eu quero, enfim, te passar a palavra para contar o que você tem visto de mais interessante e o que te atraiu para trabalhar com esse tema. Perfeito, Renata. Bom, antes de mais nada, obrigado, né? Você já esteve na posição contrária, né? Você foi a primeira entrevistada externa, né, do podcast do Age Free World, então aqui tem um carinho especial também por você, pela sua jornada no Impulso Beta. Bom, o Age Free World nasce com esse objetivo de olhar para o etarismo, ou seja, para o preconceito etário, um olhar raiz, vou colocar assim, não só olhar para o preconceito que os mais velhos sofrem, mas também que os mais jovens sofrem, né? Porque preconceito contra a idade é uma coisa bem antiga, só que agora está ganhando visibilidade porque, afinal de contas, a gente está numa sociedade mais longeva e pessoas que antes se aposentavam aos 55, 60 anos, eu tenho 60 anos, né? Eu nem me imagino me aposentar ainda, né? E a gente tem muita coisa ainda para oferecer para o mundo e é natural que se olhe primeiro para esse lugar de como os 60 a mais, os 55, 60 a mais podem ser aproveitados no mercado de trabalho. Mas jovem também, o jovem que está entrando, assustado, eu diria, né, com o que está vendo, com uma liderança que está cansada, que também não serve de inspiração porque sacrificou sua vida para chegar a algum lugar. Eu já falo, poxa, eu não quero sacrificar minha vida para chegar a algum lugar. Então ele é logo catalogado, rotulado de frágil, de perdido, que não se engaja, etc. Tal. Então também sofre muito preconceito. Então nasce o Age Free para olhar isso, e nasce porque eu estava chegando perto de 60 anos, como um homem branco, hétero, cisnormativo, ou seja, eu também me via num lugar que eu queria entender melhor como eu poderia contribuir no mundo para uma sociedade, um mundo do trabalho mais inclusivo, mais diverso e mais produtivo também, né? E aí, conforme a gente foi iniciando as conversas através do podcast, já são mais de 50 entrevistas. Realizamos os hackathons, onde a gente reúne grupos etários distintos para pensar juntos desafios, né, lidar com desafios comuns, dores comuns. Já posso concluir que o problema não é a idade, né? O problema nunca foi a idade, não é o jovem que tem problema por ser jovem ou mais velho que tem problema por ser mais velho, é o modelo de trabalho que não evoluiu conforme a sociedade, onde nem mais o jovem, nem mais o velho cabe. Então, tem um tema forte de pertencimento, e quando essas pessoas de gerações distintas conseguem se conectar com essa dor comum, com esse tema comum, a conversa flui, né? E aquilo que parece uma guerra entre gerações, ou parece um problema irreconciliável, né, se torna uma potência, né? Uhum. Porque tem pessoas enxergando o mesmo problema sob ângulos diferentes. E o que é inovação, né? Inovação é justamente quando a gente consegue criar um espaço seguro, provocativo também, né? Porque não tem problema ter conflito, ter confronto de ideias, mas que a gente possa se respeitar e escutar uns aos outros, e a gente consegue olhar para esses desafios complexos e trazer perspectivas interessantes para solucioná-los, ou pelo menos para lidar com eles, né? Uhum. Achei muito interessante aqui, quando você fala que não tem problema de a gente ter divergência de ideias, e é o que a gente fala muito na Impulso Beta também, né? A riqueza está quando a gente tem pessoas que trazem, né, históricos, receios, experiências diferentes. E eu, como especialista de diversidade, ao ler o teu livro agora, né, achei super interessante como
o que você está propondo para uma melhor convivência intergeracional, no fundo, é sobre a criação de ambientes em que a gente consiga atravessar o ruído, construir melhores conexões entre as pessoas, sair do estereótipo. Isso serve muito para os outros marcadores sociais que a gente trabalha na Impulso Beta, né? E eu te pergunto aqui, eu queria te ouvir um pouco sobre uma sacada que você traz ali no livro, que ela é bem simples na realidade, mas é importante falar o simples, né? Você diz, as pessoas costumam perguntar assim, poxa, mas misturar a gente de várias gerações não dá conflito? E aí você diz que é óbvio que dá conflito, porque misturar gente, de qualquer jeito, dá conflito, né? Exato. E aí você traz no outro ponto, né, que intergeracionalidade como uma potência não vem da mistura, vem da arquitetura. O que é essa arquitetura como maneira de juntar as pessoas de uma maneira que elas convivam e trabalhem melhor? Eu acho que é mais ou menos quando você faz uma festa, né? Para fazer uma festa, você tem que organizar a festa. Você tem que escolher o tipo de festa que você quer fazer, uma festa dançante, uma festa mais onde as pessoas vão conversar. Você tem que pensar que tipo de gente você quer trazer para essa festa, se são só os seus amigos mais íntimos, só seus familiares ou várias turmas, né? E a partir daí você vai construindo uma organização mesmo, né? Como é que eu vou mandar os convites, que tipo de música eu vou tocar, que tipo de comida, que tipo de bebida, que regras eu vou estabelecer. E quando a gente quer, de alguma forma, organizar conversas entre pessoas diferentes, e como você bem trouxe, né, tanto faz agora a narrativa, se são pessoas de várias idades, de outros marcadores, né, de grupos minorizados, no fundo, tanto faz, né? A gente precisa desenhar uma forma de fazer isso, porque a cultura que está instalada de maneira, hoje, inconsciente, não é uma cultura de encontros. Assim, é triste falar isso, né? A gente precisa desenhar outra vez um lugar para a gente se encontrar. Né? É uma cultura fragmentada, de isolamento, de competição, né? A própria estrutura hierárquica da organização ainda é uma pirâmide, né? Então as pessoas vão lutando para chegar lá em cima e quando chegam se sentem solitárias. Então toda a arquitetura que está instalada e é pouco refletida, ela é uma arquitetura que não leva aos encontros, né? Não leva à colaboração, leva aos desencontros à competição. Então, criar essa arquitetura, então não basta só colocar um monte de gente lá, as pessoas já estão lá, né? Não é a questão de colocar lá, já tem 4 gerações trabalhando lá, se a gente inclui que ainda tem alguns boomers, né? Algumas pessoas acima de 60, já tem pessoas de 15 chegando, os menores aprendizes, então você tem lá os menores aprendizes, geração Z, os milênios, os X, os boomers, já tem 5 gerações, se a gente incluir os menores aprendizes, né? Elas já estão lá. Por que que elas não conseguem conversar sobre suas dores comuns, se encontrar num espaço de coaprendizagem e descobrir caminhos diferentes, melhores para conviverem? Porque a arquitetura não favorece, né? Então, é um pouco, precisa forçar no começo um pouquinho, precisa ter essa consciência, não é só juntar a galera lá, fazer letramento ou dar cursos, né? Precisa ter uma forma de estruturar conversas, precisa ter uma forma de estruturar trabalho, né? Eu vou ter um time que vai atacar um problema, como é que na curadoria desse time eu já seleciono pessoas de diferentes gerações e antes de simplesmente jogá-las para conversar sobre o desafio, né? Como é que eu crio alguns passos para que elas se sintam nesse lugar de estamos juntos novamente? Um exemplo muito simples. Todos nós temos exemplos nas nossas vidas pessoais do que a gente aprendeu com uma pessoa de uma geração diferente da nossa. Seja um pai, uma mãe, um avô, seja um filho, dependendo da idade que a gente tem. Então, por exemplo, ajudá-las a lembrar disso, né, desse espaço emocional que elas já experimentaram, elas não precisam ser treinadas, elas precisam ser lembradas. É diferente. Elas precisam ser lembradas que tiveram encontros, ainda existem encontros na vida delas, com gerações diferentes, que são encontros muito prazerosos, né? E aí, quando elas lembram disso, elas podem experimentar isso também dentro da organização, com um líder que é uma pessoa 50 a mais, para uma pessoa jovem, ou uma pessoa, né, perto dos 60 anos, ou 60 anos como eu, que está com uma pessoa mais jovem ali, um estagiário que acabou de entrar, que está trazendo um olhar fresco sobre um tema, e eu estou muito curioso. Outro dia eu estava refletindo sobre o tema da maturidade, que eu fui convidado para uma revista com outros
outros articulistas a escrever artigos, umas 15 pessoas. A revista vai ser temática sobre maturidade, e logo aparece o tema da maturidade relacionado a pessoas com rugas, com cabelos brancos. Eu falei, olha que interessante, né? Era uma conversa que a gente estava tendo dos autores, né? Falei, nesse fim de semana eu saí para pescar com meu filho. Eu tinha até uma foto que a gente tirou. Ele segurando um tambaqui, pesca esportiva, um peixe bem grande, e eu segurando a redinha. Eu falo, na pesca, meu filho é um pescador maduro e eu sou um pescador iniciante, porque eu estava com a redinha, porque eu fui ser assistente dele. Então, é muito interessante a gente, nesses espaços, se descobrir num lugar onde a gente pode trocar de papéis. Se fala muito em mentoria reversa, né, que é outra técnica, né, assim, de repente o jovem vai ensinar o mais velho, né, seria mentoria reversa. A pessoa menos experiente vai trazer algo para a pessoa experiente. Eu costumo dizer que a mentoria é cruzada, não é reversa. Eu, como mais velho, mais experiente, tenho algo a ensinar, e a pessoa mais jovem, teoricamente menos experiente, também tem algo a ensinar. É uma troca, né? E acho que quando a gente fala de arquitetura, a gente está criando esse espaço, não é onde o mais jovem sempre vai trazer inovação e o mais velho sempre vai trazer experiência, não. Não, é onde essas pessoas trocam aprendizados de um lugar também horizontal. Né? O mais jovem tem algo onde ele é um expert e é um maduro, e o mais velho também tem algo onde ele é um expert e é maduro, e os dois têm algo onde eles são aprendizes. Né? Para também quebrar o estereótipo de que o mais velho, o mais experiente, o mais maduro vai trazer determinadas coisas, e o mais novo vai trazer outras. Então, por quê? Porque eu, como maduro, eu posso ser um cara muito antenado também com tecnologia. Uhum. Né, e ser uma pessoa inovadora também com tecnologia. Por que que a gente atribui muito esse papel ao mais jovem? E o mais jovem pode ter tido uma vida, uma das pessoas que eu entrevistei, que é a Milene Vitória, que tinha 18, 19 anos quando a gente conversou, ela dava aula de educação artística em escola e ela sofria preconceito porque, como assim, dar aula sobre teatro? Você que tem aí 19 anos de idade. Ela falou, mas eu comecei no teatro com 3 anos de idade, acompanhando a minha tia no teatro comunitário. Então, ela já tinha 15 anos de experiência. Quando a gente rotula as pessoas por ser jovem então, por ser velho então, a gente não consegue ver quem é essa pessoa, escutar a história dessa pessoa e perceber que, apesar da pouca idade, ela tem muita experiência já em algo. Ou, apesar da muita idade, uma pessoa também pode estar ali, né, querendo aprender, né, ela também ser uma pessoa curiosa, apesar de 60 anos de idade, já ter vivido muito, ela pode tá muito aberta também a aprender e se transformar. Outro dia eu conheci uma pessoa no LinkedIn que era uma pessoa aposentada, já que tinha sido diretora de uma grande organização, e eu quis conhecê-la, porque o cargo que ela tinha colocado aos 70 anos de idade, o cargo que ela informava no LinkedIn, chamava-se Aprendiz Vitalício Júnior. Eu amei, eu falei, nossa, eu quero chegar nesse lugar, né? Fui conversar com ela, me contou o porquê e tal, mas é um pouco isso, né? A arquitetura tem a ver com você intencionalmente construir um espaço com lógicas, né? Com técnicas, para que as pessoas experimentem novamente aquilo que elas já experimentaram em algum lugar da sua vida, ou experimentam em algum lugar da sua vida, mas não estão experimentando nesse espaço onde a cultura instalada não favorece de maneira automática. Então é quase como assim, vamos forçar um pouquinho essa cultura que as pessoas têm como memória a acontecer também nesse espaço de trabalho que precisa de ajuda para lembrar o que é de verdade um espaço de trabalho com toda a sua potência. Não é a gente competindo o tempo todo, não é a gente culpando a guerra de gerações pelo desentendimento, né? Ou rotulando as pessoas por causa da sua idade, por causa do seu gênero, pelo que quer que seja. Legal. Fábio, você conta, assim, né, sobre esse ambiente de trabalho, como se em algum momento ele tivesse sido melhor. Me soa um pouco, assim, né? Um resgate, que o ambiente de trabalho não precisa ser isso, ele já foi de outro jeito. E aí eu te pergunto, assim, né? Hoje, quando a gente compara as organizações, principalmente quando a gente fala de áreas corporativas, elas são muito mais diversas do que já foram, né? Então talvez tenha um quê, assim, das pessoas terem mais pertencimento quando elas estão entre iguais.
Mas hoje a gente vive uma crise de pertencimento, né? Das organizações terem dificuldade de atrair, reter as pessoas mais jovens e deixando de fazer sentido, como você mesmo costuma dizer, para as pessoas que têm mais experiência. Assim, poxa, isso era bom até agora, mas parece que não me satisfaz tanto e tal. Pertencimento, você entende que... E aí não só com seus estudos agora de gerações, mas sendo alguém que trabalha com cultura nas organizações, vários setores, você acha que você põe um montão de gente legal e bem intencionada, assim, para trabalhar numa empresa? Gente que tem vontade de se conectar. Gente que pode ter, assim, uma vontade de escuta, uma abertura ao diferente, mas aí você não cuida do sistema. Você não desenha a organização. Você acha que a gente pode ser esperançoso que o pertencimento aconteça, assim, só porque tem gente legal e do bem? Ou necessariamente, ainda mais falando nos dias de hoje, empresas cada vez mais diversas, tem que ter ali um jeito de desenhar a experiência de trabalho, um jeito, né, de direcionar esses encontros, como você fala sobre pensar uma festa? O que você pensa disso? Tem três grandes princípios. Quem trabalha com constelações, né, constelações familiares, constelações organizacionais ou constelações sistêmicas, né, tem três grandes princípios que regem, digamos assim, sistemas humanos saudáveis, né? Um deles é o equilíbrio entre dar e receber, né? Eu estou numa relação onde eu percebo que aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo está equilibrado. O segundo princípio é o princípio da ordem, né, que é quem veio primeiro, tal. Algumas culturas ancestrais têm mais facilidade de reconhecer isso, né, a sabedoria dos anciãos, culturas orientais, né, como a cultura japonesa, tanto é que as pessoas lá eu ouvi outro dia uma pessoa que trabalha numa grande organização que trabalha com recrutamento, com recolocação de profissionais, me falando que a idade média de um CEO no Japão é 62 anos. A idade média. Aqui a idade máxima vai chegar nos 60, né? Assim, não a média. Então, eu acho que o princípio da ordem é um princípio importante, né? Quem veio antes, pai, mãe e tudo mais, como a gente aprende a respeitar isso como um princípio importante no sistema saudável. E o terceiro é pertencimento. Eu não estou colocando em terceiro lugar porque um é mais importante que o outro. Esses três são igualmente importantes. Então, não existe saúde, né, emocional, física, se a gente não se sentir pertencendo a algo. Não tem jeito, né? Nós somos um animal que sofre demais quando a gente é excluído. Tanto é que a punição mais terrível, excetuando novamente a pena de morte, né, que eu acho ainda mais terrível, mas antecedendo a pena de morte, a punição mais terrível que você pode oferecer para um ser humano é a solitária, né? Aquele lugar onde você deixa essa pessoa totalmente sozinha, sem contato nenhum com outros humanos. Então, primeiro, essa é uma necessidade básica universal do ser humano, e quando esse ser humano está numa organização, ele vai dar um jeito de resolver isso, né? E o que está acontecendo hoje para resolver isso numa cultura, num sistema que é totalmente fragmentado? Eu vou para os meus castelinhos, para os meus murinhos, né? E talvez o meu pertencimento seja o grupo dos estagiários, o meu pertencimento seja o grupo das mulheres, meu pertencimento seja o grupo dos LGBTs, meu pertencimento seja o grupo dos líderes, e aí vai, né? Então, aí até uma observação que eu faço, não é uma crítica, é uma observação que eu faço, né? Esses grupos, para poder se sentir pertencendo, eles criaram seus castelos e suas muralhas, né? Aconteceu muito isso, né? Você conhece muito melhor do que eu todo o movimento de diversidade e inclusão, muitas vezes, né, para se defender, né, de pessoas que de alguma forma atacavam esses grupos, eles se encastelaram também, né? E acho que a gente vive hoje numa sociedade muito encastelada, muito fragmentada, dentro e fora das organizações, reconhecendo que as organizações fazem parte da sociedade, não são ilhas de excelência ou de desgraça, né, ou de purgatório, né? Elas fazem, de alguma forma, elas espelham o que acontece na sociedade. Então, o desafio é ajudar a começar a desconstruir um pouco esses muros. Mas para isso acontecer, a gente precisa criar um espaço, porque esses muros eles não foram criados por acaso, eles foram criados porque as pessoas se sentiram atacadas, né? Aqui pegando mais do meu lado, falando do etarismo, né? Os jovens não se fecham entre os estagiários só porque é bonito se fechar entre pessoas como eu, entre aspas, da minha idade, porque eles sofrem preconceito por serem muito jovens
e terem ideias diferentes. Os mais velhos, né, sobretudo os X que estão hoje liderando as organizações, eles também eles não se fechavam em seus clubes de CEOs e de diretores e de pessoas com poder por acaso. Eles também, de alguma forma, se sentiram atacados e se encastelaram, como os outros grupos de afinidades da mesma forma. Então, para que a gente consiga outra vez ampliar a sensação de pertencimento, né? Porque assim somos todos humanos, né? Se a gente quiser ir até além, né? Somos todos seres vivos e poderíamos olhar para outros seres vivos como parte também de uma grande estrutura de vida chamada Terra, né? E a gente poderia criar mais pontes e conversas a partir deste lugar de pertencimento mais amplo. Mas a gente está encastelado porque a cultura de alguma forma nos empurrou para esse lugar, seja por causa do preconceito, né, que tem sido, de alguma forma, acho que bem trabalhado. Eu vou dizer que eu vejo com muito bons olhos todos os movimentos de diversidade e inclusão dos últimos anos, né, acho que os preconceitos que eram naturalizados, normalizados, hoje, né, a gente precisa pensar duas vezes antes de dizer ou de tomar uma atitude. Ah, mas o mundo está muito chato. Não, o mundo está melhor nesse aspecto. Eu sou muito esperançoso, né? Está melhor, né? Porque se antes o bullying era aceito, pegando só um exemplo, não é que ele era aceito, né? A pessoa que sofreu bullying não tinha um espaço para dizer, não, isso está bom, né? Assim, então, era natural, não, ninguém reclamava, era, assim, tinha... Então, eu vejo com muito bons olhos todos os movimentos e acho que não é mais só um tema de diversidade e inclusão, é um tema de uma cultura fragmentada que, obviamente, a nossa sociedade de consumo, com o uso eficiente do algoritmo de dados, ajudou a fragmentar mais ainda, né? Porque se eu sei exatamente onde estão os castelinhos e os muros, eu consigo definir melhor as propostas de venda de produtos e serviços. Então, a gente precisa entender isso de uma forma muito mais ampla do que meramente um tema de diversidade e inclusão, né? Um tema cultural que realmente favorece a fragmentação para conseguir gerenciar melhor, né, uma sociedade que vive de consumo, de empurrar coisas que a gente eventualmente não precisa, mas para gerar essa maquininha onde a gente é o hamster, né, e produzir os resultados que ela espera. O efeito colateral disso, né, é que nós não somos hamsters, nem somos peças de uma engrenagem para poder apertar aqui, apertar ali. Nós somos seres humanos associativos, que queremos pertencer a algo maior do que a gente, e quando a gente se encastela demais, né, e começa a perceber que do lado de fora do castelo ou da minha muralha também tem pessoas legais, isso causa sofrimento, né, porque eu também queria estar naquele outro grupo ali, né, o grupo, né, vou trazer aqui, né, eu estou no grupo das mulheres brancas, mas eu queria também estar no grupo das mulheres negras ou das mulheres trans. Eu, como homem branco, eu também queria estar no grupo dos homens gays ou dos homens negros, né? Por que eu não posso estar junto com essas pessoas, né? Por que a gente não pode estar junto conversando sobre as nossas humanidades, as nossas dores humanas? Então, acho que tem um lado, sim, de esperança e de idealismo, mas também tem um lado de pragmatismo. Quando a gente olha o sistema, né? O sistema organizacional, ele quer gerar inovação. O sistema organizacional, ele quer gerar um ambiente onde os talentos queiram ficar, né? Então, eu gosto de trazer essa conversa, não apenas para esse sonho mais utópico de uma sociedade que trabalha o pertencimento num nível mais amplo, humano e planetário, mas também num nível pragmático. As empresas, no modelo que a gente ainda serve, que é o modelo capitalista, elas estão lá para gerar lucro para o acionista, e para gerar lucro para o acionista, elas têm que ter um serviço ou um produto que é consumido por alguém, elas têm que ter pessoas que vão contribuir para a produção desse serviço e desse produto, e da melhor forma possível. Então, se as empresas começam a entender, como todas as outros processos que visam algum tipo de diversidade e inclusão, que é um bom negócio também, a gente tem uma arquitetura que favoreça os encontros entre gerações diferentes, talvez ela se transforme não por convicção, mas por conveniência, e está tudo bem, né? Tem uma pessoa que eu sempre cito, que eu ainda não consegui trazer para conversar comigo, que é o Fábio Barbosa, né? Quando ele era presidente de um banco, antes dele estar hoje no Conselho da Natura, mas quando ele era presidente de um banco, eu trabalhei bastante próximo a ele, ele tinha umas frases, vou falar duas aqui, né? Uma delas é: respeito é bom e dá lucro.
né? Acho que é importante a gente juntar essas coisas. A gente também não criar um muro de um lado, a diversidade e a inclusão, do outro, lucro, né? E a outra frase que eu gosto também é: as pessoas mudam, seja por convicção ou por conveniência. E se o que a gente quer é ajudar essa sociedade a mudar, ou ajudar essas organizações desse modelo a mudarem, às vezes a gente vai pela conveniência também, né? Então é o que a gente tem procurado fazer também. Como que a gente leva essa lógica de hackathon, né, que é para resolver problemas, dentro do modelo onde os grupos que resolvem problemas são intergeracionais. Eles necessariamente eles precisam ser intergeracionais para que as empresas falem: nossa, isso daqui é melhor. Eles poderiam ser qualquer grupo diverso. Na verdade, como você mesma colocou, tanto faz ser intergeracional, se tem grupos de homens e mulheres, ou grupos de pessoas com deficiência, ou pessoas sem deficiência, tanto faz. Desde que a gente consiga, nós que estamos trabalhando com isso, realmente entender que não é só letramento, capacitação que vai resolver isso. A gente precisa entrar dentro do sistema, né? E o sistema quer produzir resultado econômico financeiro, né? Porque se a gente, e não adianta a gente provar por pesquisa, por estudo, a gente tem que provar ali: ó, o desafio de negócio é esse. Tá bom, então mistura as pessoas e mostra que o desafio do negócio está sendo resolvido. E nesse aspecto, o que a gente tem feito no Ed Free Road é começar a criar esses think tanks, né? Esses lugares onde esses grupos etários começam a se juntar e discutir realmente soluções diferentes, né, para os problemas comuns que eles vivem, que tem muito a ver, obviamente, a dor principal é a não pertencimento. Começa tudo por aí, né? Você já começou a falar do hackathon, então vou te perguntar mais da sua experiência aqui. Uhum. Então, assim, você começou o Age of World como tese para virar depois um laboratório dos hackathons. Interessante isso que você fala, né? De que a gente precisa conectar experiências que demonstrem que existem ganhos econômicos dessa pluralidade de gente trabalhando junto para produzir resultados. E aí o primeiro que você organizou era um hackathon com um tema que lançava o desafio de equilíbrio entre bem-estar e produtividade. Uhum. E acho que é muito atual, né, falar disso, né, porque a gente está num ano em que a gente está falando muito de NR1 e produtividade. Essas mesmas pessoas que estão preocupadas em criar ambientes de saúde emocional, social e física, estão preocupadas em não ficar para trás com o uso da IA, com as transições tecnológicas que estão colocando o nosso futuro profissional em risco. Oh, meu Deus. Então, queria te ouvir, assim, que insights vieram nessas temáticas, né, de produtividade e bem-estar desse grupo, e o que você acha que não teria vindo num grupo só de pessoas mais velhas ou num grupo só de pessoas mais jovens? Eu acho que, antes de mais nada, uma coisa curiosa, né? Foram 3 hackathons, né? O primeiro foi realmente como equilibrar produtividade e bem-estar, e vieram 50 pessoas das 4 gerações, né? Z, X, na ordem G, Millennium, X e Baby Boomers. No segundo hackathon foram 40 pessoas, mas foram líderes, então tiveram 10 líderes, inclusive geração Z, líderes de todas as gerações, e o desafio foi trabalhar a sucessão, que é uma dor muito grande das organizações, né? Porque na hora que um líder mais velho sai, não tem ninguém para suprir esse pipeline, como eles falam, sobre essa necessidade, e os jovens dizem que não querem liderar. Na verdade, eles não querem ser este tipo de líder, né? É diferente, né? Não quero liderar, não. Sério, eu não quero ser esse tipo de líder que sacrifica a sua vida para liderar. E o terceiro, que a gente fez uma disrupção nisso, em vez de ficar falando muito de dor, a gente convidou as pessoas a pensar futuros utópicos, né? Sonhar. E a coisa mais louca, não importa o desafio, não importa a pergunta, vem sempre uma resposta parecida. Olha que interessante, né? Que, assim, que faltam espaços de escuta dentro da organização, né? Porque o que está acontecendo hoje como um padrão sistêmico, um problema que atinge todas as organizações, é um imediatismo, é a necessidade de resolver agora os problemas, porque a inteligência artificial está aí evoluindo exponencialmente a cada dia, porque tem um mundo, a geopolítica está balançando, né? O Brasil politicamente está em grandes desafios, tal. Então é como se todos os impulsos e estímulos estivessem jogando as pessoas para um lugar de fazer sem pensar. E isso vem gerando muita dor, porque esse é o lugar, é muito louco isso, né? Porque esse é exatamente o lugar da máquina.
né? Ela não precisa pensar, ela está programada. A gente acha que ela está pensando, na verdade, ela está acessando só as informações que estão lá para te dar uma resposta. Não é ela, não é ela. O pensar é humano, o pensar, o refletir, né? Ela está lá simplesmente processando informação. Então, eu diria que, primeiro, os insights são sempre da mesma natureza. Criar espaços de escuta, criar ambientes onde todas as pessoas de todas as gerações sejam reconhecidas como tem, não é que é o mesmo valor num sentido de igual, né? Tem também valor, merecem ser escutadas, né? Então, as ideias giram todas em torno disso. O que difere, e a gente faz esse exercício, né? A gente primeiro coloca as pessoas em grupos etários que a gente chama de afinidade, unidirecionais, e depois delas terem essa experiência, elas vão para os grupos etários intergeracionais ou multigeracionais, né? Por que a gente faz isso? Porque quando a gente fala de arquitetura para alavancar a força intergeracional, você precisa primeiro criar um espaço de conforto. Você não joga lá no desafio, vamos lá, jogo, game, porque obviamente que eu já acesso toda a competição, vou ganhar do outro, etc. tal, que não interessa disso. A gente quer ganhar junto, não quer ganhar um do outro. Então, o que acontece nos grupos unigeracionais é que acabam vindo ideias mais convencionais, ideias boas, né? Mas ideias mais comuns. Porque o que acontece nesse grupo? A sensação que as pessoas descrevem é que elas estão falando entre iguais, entre pessoas da mesma geração, que viveram as mesmas coisas, tal. Então, há uma tendência a trabalhar mais vieses de confirmação. Né? Estava pensando nisso mesmo, eu já vivi isso, tal. Então, as ideias são boas e elas são mais fáceis de serem implementadas. Olha que interessante. Claro, porque já tem um alinhamento, um engajamento natural. Quando a gente vai para os grupos intergeracionais, os grupos diversos em termos etários, né, que a gente mistura as gerações, tem dois fenômenos que acontecem. O primeiro, as pessoas experimentam uma escuta mais profunda, porque elas já sabem que elas estão diante de alguém diferente. E como elas já estão imbuídas do desejo de escutar, né, porque óbvio, né, a gente já trabalhou muito antes de chegar nesse lugar, elas já contaram histórias do que elas aprenderam com as gerações, já falaram das suas dores, já perceberam que são comuns, então elas já estão imbuídas do desejo de escutar. Então, as pessoas relatam que no grupo unigeracional, elas já experimentam esse espaço que elas querem construir na organização, que é um espaço de curiosidade genuína. Espera aí, mas você que tem, né, que aconteceu isso no último hackathon, a gente tinha pessoas de 16 anos de idade, porque tinha um projeto social também que a gente convidou, a Plan International, então, que tinham 10 jovens, né, desse projeto, então, beirando ali o alfa, né, quase ali, mas, né, então, foi muito interessante, porque então tinha uma pessoa de 81 anos, então a gente teve um representante, eu dei o nome dessa geração, que chama Geração Silenciosa, né, acho feio demais, assim, parece que é uma geração que não fala, não expressa, e essa pessoa, que é a Dona Francisca, era muito falante. Eu falei, Dona Francisca, a senhora está representando a geração silenciosa. Eu falei, mas eu não sou silenciosa, eu sei, mas eu só estou dizendo que é o nome que se deu a essa geração, por N motivos, né? Veio antes da guerra e tal. Mas, assim, era muito mais massacrada, sobretudo as mulheres, do ponto de vista de fala, mas... então, muito interessante, a Dona Francisca fala assim, mas espera aí, você com 16 anos, qual é o seu mundo? Então, acho que a maior diferença, e aqui eu acho que eu quero trazer dois efeitos quando você acessa esse processo. Primeiro, realmente, é a qualidade de inovação das ideias. Por exemplo, né, ter uma ideia de criar uma espécie, vou usar aqui uma expressão aqui, de Tinder dos sonhos, onde é um app onde os jovens colocam o que eles sonham, almejam, e as organizações, né, colocarem ali que tipo de possibilidade de sonhos de trabalho elas podem oferecer e fazer o cruzamento entre esses dois. Isso só aparece num grupo que tem, obviamente, pessoas jovens, né, e pessoas mais velhas podendo aprender umas com as outras. Daqui uma situação que aconteceu, né? Então, acho que a primeira coisa é você ter um grau de inovação maior, justamente por causa dessas diferenças, é visível isso. A segunda é o processo em si, o ganho de processo em si é um processo onde a escuta é mais presente, né? Porque eu já sei que eu vou escutar alguém diferente. Na verdade, a gente sempre vai escutar alguém diferente aqui entre nós, né? Mas se eu acho que eu estou entre pessoas parecidas comigo,
o meu cérebro fala assim, você não precisa, eu vou exigir menos de você. Né? Porque ele vai falar, eu já sei o que você vai dizer, eu quase completo a frase. Por mais que o outro é sempre diferente de mim. Né? Mas o cérebro ele é obrigado a se exercitar mais para escutar. Agora, eu falei que no grupo unigeracional da mesma geração é mais fácil você implementar uma ação porque está todo mundo meio concordando. No segundo, tem muito mais atrito e conflito na hora de implementar. Né? Inclusive, a gente tem, na hora de escolher quem vai fazer o pitch, né? Porque tem lá um pitch de 5 minutos, os grupos se apresentam, etc. Tal. Você vê que tem muito mais conflito, é muito mais desafiador e nem sempre funciona. Só para não achar, maravilha, você está fazendo uma coisa que é revolucionária. Talvez seja revolucionário mesmo, né? Mas eu posso dizer que nos nossos aprendizados ainda é muito desafiador o processo de fechamento disso, né? Porque a divergência entre as gerações, entre as perspectivas, ela está presente, ela gera inovação, mas ainda é desafiador na hora que está bom. Agora a gente vai ter que implementar, né? Você vê muita dificuldade nesse momento do grupo na hora de decidir como implementar, decidir uma ideia. O outro é mais fácil isso, só para não falar que um é melhor que o outro e tal. Tem vantagens e desvantagens nos dois grupos. Uhum. Mas o mais importante é entender que nesse processo a gente tem sempre duas qualidades de ganho. Tem o ganho da qualidade da solução em si, que é mais inovadora ou menos inovadora, mais fácil de implementar, mais difícil de implementar, que é o domínio da solução. E o outro domínio é da cultura, da relação, que é muito importante também, o resultado da relação. As pessoas relatam que o processo em si, puxa, a gente chegou em coisas muito legais e não doeu tanto, não teve rastro de sangue, né? Não teve fala calada. E isso é difícil mensurar, mas quando a gente olha para turnover, né, as pessoas não saem da organização só porque estão ganhando mal, ou só porque não tem carreira. Elas saem da organização porque elas não se sentem escutadas. Elas saem da organização porque elas têm ambientes onde a liderança não as vê como seres humanos. Né? Então, a gente sempre gosta de trazer esses dois ganhos. Né? Um ganho que é prático, que é a solução em si que a gente chega, e outro ganho que é cultural. Está todo mundo tão preocupado com Employee Value Sim. Proposition, com atrair talentos, reter talentos. Então, acho que eu queria pontuar esses dois aspectos dos hackathons também. Né? Bacana, Fábio. Quando você comenta, né, sobre essa diferença de comportamento, quando a gente está num grupo parecido ou diferente, te conto que a gente, na Impulso Beta, acompanha algumas pesquisas que falam justamente sobre a mudança da dinâmica da produção de conhecimento entre grupos homogêneos e heterogêneos. É exatamente isso que você trouxe, assim, né? Tem até um app, uma empresa que mensura nível de conflito entre times, chama Clover Pop, faz um tempo. E eles veem que o nível de conflito entre grupos que são heterogêneos costuma ser maior, mas também a qualidade de soluções. E eles apontam exatamente isso, assim, que o acesso à informação completa é maior, porque eu me disponho a explicar mais o que eu estou dizendo, com mais detalhes, ao não supor que o outro deve ter repertório que eu... não vou dizer, assim, essa pessoa também é líder e também é empreendedora. Essa pessoa também é do mercado de diversidade. Essa pessoa, poxa, também é mãe, como eu. Não preciso dizer o óbvio. E essas não dizer o óbvio, eu não digo uma informação relevante, né? Então, super interessante. Mas eu queria já ir fechando aqui nosso papo, indo na linha do como tratar esse tópico de gerações dentro da discussão de outros marcadores sociais, né? Raça, orientação sexual, gênero e tal. E eu tenho visto entre clientes nossos da Impulso Beta duas vertentes. Tem empresa que tem construído um pilar de gerações. Uhum. E assim como tem os ERGs ou grupos de afinidade, né, para discutir outros marcadores, temos esse também. E eu tenho visto outras empresas que têm uma visão diferente, né, que costumam dizer o seguinte: o pilar de gerações, ele abrange a todas as pessoas de uma maneira mais tangível do que os demais, né? É óbvio que todas as pessoas têm uma etnia ou raça, todas as pessoas têm um gênero, mas no fundo, quando a gente traz esses grupos, a gente está mais explorando quem está num lugar de menos acesso, né? A gente não está lá discutindo a experiência de ser uma pessoa branca no grupo de raça. A gente está discutindo a experiência de ser uma pessoa não branca, que são as pessoas que estão fora das oportunidades. No caso de gerações, todo mundo tem uma idade hoje, todo mundo é jovem por um tempo, se tudo der certo, vai ser velho em algum momento. Então tem empresa que fala, cara, isso não é um tema de diversidade,
esse é um tópico de cultura, de relações. Então, assim, isso é cultura, isso não merece uma discussão estruturada e tal. Qual a tua visão? O que você vê como produtivo nos dois caminhos? E hoje, como você recomendaria para uma empresa cliente tua? Primeiro, eu vejo o tema do etarismo sendo discutido de duas formas, né? Como você falou, tem gente trazendo o etarismo, que é um preconceito, olhando para todas as gerações, poucas empresas, eu diria, pouquíssimas empresas olham de verdade. Tem um pilar chamado gerações e olha para todas as gerações. E quem está olhando, a grande maioria, olha o etarismo praticado contra os mais velhos, que talvez seja o grupo que mais está sofrendo hoje o preconceito, né? Então é quase como assim, eu vou focar mais no grupo que eu acredito que precisa de mais ajuda, tá? Vou colocar dessa forma. É, eu super concordo com você quando você traz o. Quer dizer, eu nem sei se você fez a pergunta, mas eu estou, acho que concordando comigo mesmo, na verdade, na minha resposta agora, né? Mas assim, eu não acredito que a intergeração é um tema de diversidade e inclusão, né? Eu acho que o tema do etarismo é. É interessante, né? Porque o Edifício hoje nasce olhando para o etarismo, que é um tema de preconceito, de exclusão, que conversa muito com diversidade e inclusão, mas quando eu olho para as gerações, o tema de como fazer, como ajudar as gerações a se sentirem pertencendo a algo maior e não ter barreiras, etc., tal, é um tema de cultura mesmo, que deveria ser olhado pela área de cultura e não pela área de diversidade, e mais do que isso, deveria ser uma arquitetura para resolver problemas complexos da organização, porque eu acho que ela é muito transversal. Talvez se a gente olhar como, né, como os pilares, né, ou os grupos que são formados nas organizações, né, mulheres, negros, pessoas com deficiência e qualquer outro grupo LGBTs, né, é, eles não são tão transversais assim. Mas gerações, né, tanto é que, tanto no livro quanto nos podcasts, né, então tinha lá eu vou fazer uma conversa com uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, dois negros. Vou fazer uma conversa com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais velha, duas mulheres trans. Né? Então, vou fazer conversa com pessoas neurodivergentes. Então, eu acabei também trazendo a interseccionalidade dentro das conversas, porque eu via que era óbvio, né? A gente incluir outros recortes dentro da lógica intergeracional. Então, quase para mim, a questão geracional seria, para mim, um sonho que um dia não tem a necessidade mais de ter nenhum tipo de grupo, nenhum tipo de pilar, porque a gente está se entendendo como seres humanos e a gente está percebendo que o que cada um contribui é essencial para o todo. Seja o seu olhar de mulher jovem negra, seja o seu olhar de homem trans idoso, né? Estou brincando aqui, juntando já as intersecções, todas as sexualidades. E foi interessante porque esse aspecto eu descobri já na, sei lá, terceira, quarta versão do livro, porque eu dei o texto original para algumas pessoas lerem, e conforme elas iam opinando, uma das pessoas era uma mulher, uma mãe de um homem trans, né, que estava fazendo a transição naquele momento, e ela me provocou, falou assim, Fábio, por que você não está trazendo o tema da interseccionalidade no seu livro, se você também entrevista tantas pessoas e traz a interseccionalidade para dentro das conversas? Nossa, eu não tinha me dado conta disso, né? Então foi um insight também que alguém, né, vivendo um aspecto de um grupo de recorte também trouxe e ajudou também a entender que o tema das gerações não é um tema tão focado em diversidade e inclusão, mas o tema do etarismo, sim, o tema do preconceito. Então, por isso que tem esse tangenciamento, né? Mas certamente é um tema muito mais de cultura do que diversidade e inclusão. Eu concordo com você. Essa é a mesma visão que eu tenho. Que bom. Fábio, muito obrigada, foi uma delícia, sempre aprendo muito com você, é sempre super gostoso fazer essa troca, que mescla várias das nossas interseccionalidades. Obrigada pelo convite. Pelo convite, não. Obrigada por aceitar esse convite. Foi um convite de dois lados, né? Porque acho que eu te convidei já para a conversa, você me convidou também aqui, e eu acho que é um convite para a gente, como diria o meu professor Humberto Maturana, para a gente dançar juntos, porque conversar é uma forma da gente dançar um com o outro, né? Então, agradeço pela dança, foi muito prazeroso para mim também. Obrigada.